Abra sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Quero te convidar a orar comigo sobre o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos, orar pela sua vida, orar pelo seu coração e pedir que Deus possa abençoar sua vida, abençoar esse momento, abençoar aquilo que a gente vai aprender aqui hoje. Comece a sua oração e depois eu vou orar por você e por todos nós. Ore pelo seu coração, pela sua expectativa, pela sua espiritualidade, por aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa e aquilo que você gostaria que Deus fizesse nessa noite. Senhor, nós queremos entregar diante do Senhor o nosso coração, Deus. Queremos entregar esta mensagem, nossa terceira mensagem da série Vivendo em Comunidade. Hoje falaremos sobre o cuidado uns com os outros e a gente quer pedir em nome de Jesus que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que a gente possa desfrutar da Tua Palavra, para que a gente possa aprender com a Tua Palavra e para que a gente possa cada dia mais amadurecer, Deus, com a Tua Palavra. Peço pelo coração de cada um de nós aqui que possa estar aberto nessa noite para Te ouvir, aprender contigo e extrair, Deus, o melhor que nós pudermos deste momento em nome de Jesus, Pai. Amém. Certo, gente. Então, estou de volta, né? Depois de semana passada, tiramos 4 dias de descanso lá em Caxias. Né? Passamos um friozinho, estava a sensação térmica de menos 3 graus lá, uma delícia. Mas a gente estava num hotel bem gostoso, tinha ar-condicionado, então a gente não sentiu tanto. Por mais que a gente passou socado, né, dentro do hotel, esse foi o nosso segredo para não passar frio. E só parou de chover no domingo, então a gente basicamente ficou 3 dias lá debaixo de chuva. Mas foi bem gostoso. Tinha uma piscina aquecida, então a Cecília gastou a piscina, né? 2 horas e meia em média por dia dentro da água. E como tinha 1,40 m, então a gente era obrigado a ficar junto, né? E brincar junto, mas foi bem gostoso, graças a Deus. Semana passada a gente teve o pastor Rogel aqui pregando. Ele pregou então o segundo sermão da série, né? Falando sobre a parte do ensino e da edificação. Ensinar e edificar uns aos outros. Na semana retrasada, então, eu abri a série falando sobre amar uns aos outros. E hoje nós vamos falar sobre cuidar uns dos outros, né? A primeira coisa, ainda introdutoriamente, que eu quero fazer é definir essa ideia que nós temos da igreja, né? Quando a gente pensa em igreja, é sempre importante que você tenha conceitos claros, né? A Bíblia, ela tem indicações do que é a igreja, então, de fato, é difícil fazer uma definição única, né? Porque a igreja, ela é a reunião dos santos, né? Ou seja, a reunião de nós, aqueles que acreditamos em Jesus. Nós usamos a palavra igreja também para definir esse espaço físico. A igreja é o grupo daqueles que adoram a Deus e por aí a gente tem diversas definições. Mas para nós é importante você gravar o que nós acreditamos, o que nós entendemos biblicamente como igreja. E igreja basicamente é isso, é a reunião desse grupo de pessoas que acreditam, né, no nosso Deus, acreditam na Bíblia, ou que estão aprendendo a acreditar, que estão tentando acreditar, mas ou seja, é esse grupo que está aqui reunido tentando entender quem é Deus, quem é Ele para nós, né, quem nós somos para Ele, o que nós podemos aprender com a Bíblia cada dia mais, quem é Jesus na nossa vida, qual o papel dele na nossa vida e como a gente faz para se aproximar dele cada dia mais. Por que isso é importante? Porque esse conceito de igreja basicamente é onde nós estamos, a nossa série gira em torno disso, né? Da vida em comunidade, da vida em igreja, da vida com as pessoas que nós amamos, da vida do compartilhar da vida que nós fazemos uns com os outros. Se você for pensar, pense quanto tempo, quantas horas, quantas semanas, quantos meses e quantos anos nós compartilhamos a nossa vida uns com os outros, né? Então, é sempre importante lembrar os membros mais antigos da igreja, né? O Ednei, por mais que ele ache que não, mas ele é um deles. Então, o Ednei e a Ana, por exemplo, conhecem o irmão Felisberto há pelo menos 25 anos, se não mais. Então, você pensa, 25 anos, né? Vendo esse sorriso lindo, esse bigodinho lindo, né? Quase todos os domingos. Essa expectativa, né? De se ver, compartilhar a vida, compartilhar as histórias. Aquela coisa, né? De ver os filhos pequenos, os filhos crescendo. E nós temos vivido isso aqui, né? Nós temos visto bebês, né, serem gerados no nosso meio, nascerem, né, já temos alguns que nasceram depois que a gente chegou, inclusive a nossa própria filha, alguns grávidos, né, alguns tentando engravidar, então, ou seja, a gente está
vivendo a nossa história, e isso também é ser igreja, né? Compartilhar as nossas vidas juntos. Por isso que essa breve introdução ela é importante para que a gente entenda o texto. Então, a gente vai começar com o texto de Romanos, né? Nós veremos alguns textos diferentes, textos distintos, né? Não somente um texto base. Com esses textos, então, a gente vai fazer a nossa jornada. Vai para Romanos capítulo 15, versículo 7. Lá a gente tem, então, o nosso primeiro texto, né? O nosso primeiro ensino. O texto vai dizer assim: portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Então, portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Então, eu quero fazer nesse ponto um ensino duplo, tá? O primeiro deles é para cuidar, né? Então, a gente está falando de cuidado uns com os outros. Para cuidar, eu preciso acolher, e para acolher eu preciso primeiro aceitar as pessoas. Eu vou explicar isso então em duas divisões, né? O ponto em dois aspectos diferentes. O primeiro deles, então o primeiro passo é que nós temos uma missão, e essa missão é cuidar uns dos outros. Deus ele nos deu essa tarefa, digamos assim, ele nos deixou esse dever, né? Nos deixou essa missão de que a gente olhasse uns pelos outros, né? Não sei quem aqui tem irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, e quando nós éramos pequenos, então isso era muito claro na nossa casa, quando a nossa mãe nos enviava em alguma missão, em alguma tarefa, quando ela deixava a gente sair junto só nós dois, qual a frase que ela dizia? Cuida bem do teu irmão. Né? Ela dizia isso para mim? Não, ela dizia para o meu irmão mais velho, para que ele cuidasse bem de mim quando a gente saía. Cuidava bem? Isso é outra história, né? A gente saía para passar por baixo da roleta do ônibus e ficar dando volta naqueles ônibus circular. Tinha o C1 lá em Porto Alegre, que era um ônibus que ficava girando o centro, e a gente ficava passeando, girando o ônibus, né? Mas, de qualquer forma, ele me manteve vivo, digamos assim. Então, é um papel que ele recebia. Da mesma forma, nós, né, que já estamos aqui, que já somos igreja, que já fazemos parte dela, nós recebemos essa incumbência, né? A gente precisa também desse cuidado, né? Então eu quero que você grave como uma palavra-chave para esse primeiro momento a palavra acolher. Nós já em algum momento já conversamos sobre isso, que essa é uma característica da nossa igreja, que nós nos consideramos ou tentamos ser uma igreja acolhedora, né? Uma igreja que abraça as pessoas, que abre espaço para elas, que diz, olha, seja bem-vindo, vem fazer parte, né, da nossa vida de comunidade. Só que a gente precisa ter alguns cuidados, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Deixa eu só baixar aqui. Então vamos lá. O nosso papel central, né, um dos papéis centrais é a gente então ter esse cuidado uns com os outros, né? A gente ter esse olhar de cuidado, de acolhimento, de carinho. E para eu cuidar, eu preciso primeiro então me importar. Grave isso e tente entender isso e tente aplicar isso. Eu preciso me importar. Eu preciso primeiro acolher essa pessoa emocionalmente. Eu preciso pôr ela para dentro da minha vida de alguma forma, em algum nível. Por que de alguma forma, em algum nível? Porque a gente não precisa fazer isso de forma imatura, né? De forma que vá passar limites. Então, a minha ideia aqui é a seguinte, que a gente esteja sempre pronto, sempre haja no nosso coração um espaço para que novas pessoas entrem. Esse espaço ele não precisa necessariamente ser um espaço para novas amizades profundas. Aí tu diz, puxa, Caio, que raciocínio controvertido. Vou explicar. Nós temos poucos amigos profundos. Isso é natural. Então a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 10 amigos profundos, e senão isso é muito. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa olhar para cada pessoa que passa pela porta na expectativa de que ele vai ser o seu melhor amigo. É isso que eu quero dizer. Agora, o que você não pode é olhar para cada pessoa que passa na porta e dizer, não conheço, não me importa. Entende o raciocínio? Né? Comecei confuso, mas acho que terminei explicando. Né? Então, resumindo, você precisa olhar para cada pessoa que passa por aquela porta com um grau de carinho, com um grau de empatia, com um grau de abertura no seu coração. Para quê? Para que essa pessoa, entrando aqui em nosso meio, ela possa se sentir acolhida, ela possa se sentir bem-vinda, ela possa sentir que ela não está incomodando, digamos assim, de quando chega no nosso meio.
E é por isso que o texto fala, então, aceitem uns aos outros, né? Que a gente consiga gerar, em algum nível na pessoa, esse sentimento de que ela pode continuar aqui dentro, né? De que ela pode começar a dar passos. Então, acolher é dar um espaço seguro para que a pessoa se assente em nosso meio e, a partir disso, então, ela possa ser amada, para então ser transformada, abençoada, para que então ela possa viver a vida da fé. Isso, gente, vale em todos os níveis. Isso vale em todos os níveis. Isso vale no nível 1, que é qual? Aquela pessoa que ainda não é uma pessoa que se considera cristã, e ela vai chegar ao nosso meio. O que ela precisa? Ela precisa de um ambiente acolhedor, para que ela possa sentar no nosso meio e ela possa ouvir as coisas que eu tenho para dizer, ou que os outros pregadores que subirão aqui têm para dizer, sem que nada interrompa esse caminho. Eu já falei isso algumas vezes, né, mas acho que já faz bastante tempo, então eu vou trazer de volta esse raciocínio. Tem um pastor chamado Andy Stanley, ele tem alguns livros muito inteligentes, ele é um cara muito inteligente, né, ele lidera uma igreja muito grande nos Estados Unidos. E uma das coisas que ele diz é que até que a pessoa venha me ouvir, ela já teve 8 oportunidades de não voltar mais aqui ou de ir embora. Não sei se você lembra, mas eu já falei isso em alguns sermões. Então, até que a pessoa sente aqui e me ouça, ela já teve 8 possibilidades de problemas. Eu não me lembro de todos, porque eu tenho um problema sério, que é qual? Eu li isso em algum livro, eu não lembro qual. Eu tenho 3 livros, ou dele, ou de gente que cita ele, e eu já tentei, folheando página por página, eu não achei a bendita ideia. Mas, resumindo, ele diz assim, ó, quando você pesquisa no Google e acha o endereço errado e vai parar lá no fim da Matias, e não, a igreja não é aqui, a igreja agora mudou, agora há 3 anos mudou e ninguém atualizou no Google o endereço. Então, por isso que a gente é meio obcecado com o nosso Google. A gente sempre vê se ele está de olho, se o endereço está certo, se o horário está certo. E aí ele cita no livro uma pessoa que chegava atrasada toda semana e o pastor ficava bravo. Até que um dia o pastor perguntou e a pessoa disse, não, mas é que no site diz que é 7h15. E o culto começava às 7h, a pessoa chegava atrasada por culpa da própria estrutura da igreja. E aí ele vai citando endereço, nome na frente, né? Já aconteceu, a gente não tinha o nome na frente da igreja quando eu cheguei aqui, então a primeira coisa que a gente pensou é, vamos colocar o nome na frente para as pessoas acharem. Espaço para estacionar, né? Nós não temos problemas de estacionamento, né? Nós temos um pequeno estacionamento, mas temos vagas sobrando em qualquer lugar aqui da rua, então não é um lugar cobiçado, então é fácil de estacionar. Nós temos pessoas muito simpáticas na porta sempre, né? O Ana Ednei, o irmão Felisberto, a dona Roseli, nós nunca tivemos alguém na porta que não fosse amável e acolhedor. Sempre temos pessoas que cuidam bem. Nós temos os banheiros sempre limpos, sempre, todos os domingos antes do culto, né? Às vezes tem um cafezinho, mas isso ainda não é, eu não posso fazer disso uma promessa, mas às vezes tem um cafezinho, sempre tem uma água gelada e um copinho no bebedouro. Entende? São coisas pequenas. Aí você diz, Caio, mas isso são coisas tão bobas. Talvez você ache bobas se você já está na igreja há mais tempo. Mas pensa que você não está na igreja faz tempo e você digita no Google Igreja Batista em Canoas. Aí você acha um endereço que te manda lá para o Cafundó do Judas e você se perde. Entende o raciocínio? Então, o que nós tentamos fazer aqui? Nós tentamos facilitar esse processo de acolhimento. A gente tenta abrir as portas e pavimentar uma estrada que seja fácil da pessoa chegar, ser bem recebida, ser bem acolhida, sentar em paz e nos ouvir. Louvor, nem muito alto, nem muito baixo. Luz, nem muito alto, nem muito baixo. Por quê? Porque se é muito alto, você alcança um nicho específico de gente que gosta de música alta. E existe, não tem problema nenhum. Se é muito baixo, você alcança um nicho muito específico de gente que gosta de música muito baixa. Se a luz é desligada, né, tipo, sei lá, uma boate, você alcança um público que gosta muito daquilo e que diz, não, tem que ser assim para a gente louvar, que daí ninguém fica olhando e tal. Tem teorias. Nós preferimos a luz ligada, então a gente vai alcançar. Entende o raciocínio? Primeiro, a primeira regra que essa aqui eu nem vou entrar, não dá para agradar gregos e troianos, né? Não dá para agradar todo mundo. Então o que a gente faz? A gente vai entendendo que Deus está nos guiando e vai tentando construir uma igreja acolhedora na medida do possível, dentro da visão que Deus nos deu. E aí, quando alguém chega no nosso meio, nós nos organizamos o máximo possível para que essa pessoa lá consiga desfrutar desse caminho pavimentado, né? As letras das músicas. Quando eu estrago o nosso projetor ou quando a gente, sei lá, erra uma letra, que aqui é raro de acontecer, parabéns, né, equipe do Multimídia, cadê a Raquel para ganhar o parabéns? Não está aqui. Mas depois vocês transmitam para ela, né? Karine que está lá em cima, Cauã, cadê o Cauã? Também não está aqui, está ali, Cauã. Então a equipe da Multimídia, né?
Isso parece muito simples, mas se você já foi em outras igrejas, às vezes acontece de, cadê a música? Aí tu olha lá em cima, tá eles conversando, tá alguém no celular, né? E a gente tenta cuidar com isso, porque uma pessoa que vem a primeira vez e não conhece a música, ela tá ali bem empolgada cantando, aí some a letra. O que ela faz? Fica em silêncio ou finge que está cantando. Aí tem que mentir ainda, né, no culto para poder dar a sequência no processo, tem que ser teatral, né? Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo, tentando tornar tudo tranquilo, para que quando a gente chegue a esse momento da explicação da palavra, não tenha tido nenhum empecilho. Aí tu diz, Caio, você falou de coisas que são muito simples. Algumas sim, outras não. Mas a mais profunda delas, que daí é o nosso ponto e voltemos para ele, a mais profunda é um acolhimento, como eu disse aqui, eu usei essa expressão, né? Emocional e espiritual. Que a gente consiga, então, olhar para as pessoas e reservar um espacinho do nosso coração para elas. Mesmo que seja pequenininho, não tem problema. Porque o espaço maior é alargado conforme nós conhecemos as pessoas. Conforme elas fazem parte do nosso pequeno grupo. Conforme a gente conhece, a gente conversa, a gente sai com elas, a gente divide a vida com elas. Eu citei os nossos anciãos, né? O Dinei foi promovido a ancião. Os nossos anciãos. Eles se conhecem há 25 anos, então imagine o tamanho do espaço que tem no coração um do outro, né? Eu tenho certeza que o Ednei faria qualquer coisa pelo irmão Felisberto, e o irmão Felisberto faria qualquer coisa pelo Ednei. Agora, né? Se precisasse sair daqui para qualquer lugar, é um amor que ele é construído ao longo do tempo. Entende? A gente vai construindo, mas o que tem que acontecer lá no início, 25 anos atrás? Tem que abrir um espacinho no coração. Esses dias, uma pessoa me relatou sobre essa dificuldade de entrar numa igreja, de fazer parte do louvor de uma igreja. E eu estava dizendo para ele, né, sobre, claro que eu entendia, sei, né, como isso às vezes é frustrante, e é por isso que nós tentamos, eu usei uma expressão aqui entre aspas, né, nós tentamos tornar fácil entrar na nossa igreja. Isso não quer dizer que a gente abra mão, né, de princípios bíblicos, não quer dizer que a gente torça a doutrina que nós acreditamos, né? Eu não sou um pastor que gosta de falar de doutrina, mas volta e meia eu lembro isso. Nós somos batistas, filiados à Convenção Batista Brasileira, acreditamos na doutrina da Convenção Batista Brasileira. O meu sermão ele é permeado de doutrina, mesmo que ela não seja falada de forma... no sentido assim, o meu sermão não é doutrinário, mas ele tem toda uma base doutrinária por trás dele, as coisas que eu falo, as coisas que eu acredito. Então, ou seja, nós acreditamos tudo isso e tentamos tornar cada vez mais fácil de as pessoas chegarem aqui, sentarem e nos ouvir. Então, em primeiro lugar, grave isso. Nós precisamos abrir o nosso coração para aceitar as pessoas, para conseguir trazer elas para dentro da nossa vida. Então, como que nós fazemos para ser uma igreja que ama uns aos outros, que cuidam uns dos outros, né? Juntando o primeiro sermão com o terceiro. Nós precisamos reservar, então grave essa expressão, reservar um espacinho do nosso coração. Por que eu digo espacinho, gente? Porque é muita gente lá dentro, né? Eu fiz parte de uma igreja em Curitiba que quando eu cheguei tinha 3.700 membros, tinha 600 jovens, tinha 250 adolescentes. Então, haja espaço para caber gente lá dentro, mas eu conhecia grande parte dessas pessoas, sabia o nome, sabia quem era, volta e meia saía para comer com um ou outro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque cabe muita gente no nosso coração. E depois que eu voltei de lá, vim para a minha igreja, né, antiga, também tinha mais 2.000 pessoas aqui. E eu sabia o nome de pelo menos 30% da igreja, 700 pessoas. Então, mais 700 nomezinhos que você sabe quem é, que você conhece de alguma forma, tem uma noção, né? Óbvio, eu não era amigo de 700 pessoas, não foi isso que eu disse, mas eu pelo menos sabia quem era. Então, a gente precisa reservar um espacinho, por menor que seja. E muitas vezes esse espacinho pequeno, ele pode se tornar uma grande amizade. Mas para isso, você precisa reservar um espacinho. Mesmo que seja aquele espacinho do boa noite, seja bem-vindo. Espero que você fique à vontade no nosso meio. Olha que frase gostosa de ouvir quando você visita uma igreja. Então, esse é uma espécie de... Não é nem parênteses, mas é algo que eu precisava dizer para costurar e construir uma boa visão para a nossa igreja. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Segundo subponto, dentro dessa ideia de aceitar de Romanos, que é o seguinte: para acolher eu preciso aceitar a pessoa, né? Como ela é, ou aceitar quem a pessoa é. Mesmo que eu não concorde com o estilo de vida dela. Isso aqui é o que você precisa gravar para entender como que a gente faz para aceitar as pessoas.
Desculpa, gente, minha garganta tá ruim. Como que a gente faz para aceitar as pessoas? Acolhê-las, abrir um espaço para elas em nossa vida. Eu não estou falando só da igreja, tá? Eu estou falando da nossa vida, né? Porque a igreja é feita de vidas, né? A igreja não é esse espaço físico, ela é feita de vidas. Isso daqui, durante a semana, fica absolutamente vazio, lembre-se disso. Para acolher elas na nossa vida, nós precisamos aceitar elas quem são, mesmo que eu não concorde com o estilo de vida dela. Abra comigo o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 2, e você vai entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Efésios 4, 2. O texto diz assim, Efésios 4:2: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. Então, suportando uns aos outros com amor. Então, o fato é que cada um de nós, gente, nós vemos a vida de uma forma. Cada um de nós foi criado de uma forma. Cada um de nós vem de um tipo de família. Cada um de nós vem de uma herança cultural. Cada um de nós veio de uma origem, né? Até em termos, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cultura alemã, cultura italiana, que são completamente diferentes. E às vezes em cidades coladas uma na outra. Então, ou seja, tudo isso influencia as formas, ou a forma que nós vemos a vida, né? Isso é chamado de cosmovisão, a forma que a gente vê as coisas. Isso influencia a nossa tomada de decisões e a nossa receptividade. Mas, o que a gente precisa? A gente precisa, com a Bíblia, com o texto bíblico, entender que, independente disso, porque Paulo não está levando em consideração isso no texto, ele está dando, né, um imperativo dizendo a gente precisa suportar uns aos outros em amor. Que não necessariamente é concordar, mas é suportar uns aos outros em amor. Nós precisamos olhar para as pessoas que chegam ao nosso meio, para as pessoas que já estão no nosso meio e amá-las, independente se nós concordamos ou não com tudo aquilo que elas falam e que elas dizem. Porque, sendo bem sincero, é muito difícil você achar um relacionamento feito de pessoas que falam e dizem só coisas que um e o outro concordam. A gente não tem isso no casamento, não é? Quem é casado sabe disso. Você não tem isso no casamento. Você tem discordâncias quase que diárias. Nenhuma delas precisa ser agressiva, vamos ser claros com isso. Nenhuma delas precisa se tornar uma discussão. Mas a discordância, ela é parte de um relacionamento. Você tem isso com os filhos. Via de regra, os filhos querem algo diferente do que os pais mandaram fazer. Né? Você tem isso no ambiente de trabalho, você tem isso, né, quem é professor tem isso com os alunos, você tem isso nos relacionamentos. É muito difícil manter essa métrica organizada. Mas, quando a gente olha para o texto e entende e aprende a suportar, né? Voltando para o texto, suportar uns aos outros com amor, isso nos ajuda, então, a aceitar as pessoas como elas são, entendendo as diferenças delas. E aí, então, a gente fecha esse primeiro ponto, entendendo como que a gente cria uma cultura de acolhimento, como que a gente cria uma cultura onde a gente volta para o texto de Romanos, que ele vai dizer, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. E caso você não tenha visto, isso aqui é quase uma pegadinha bíblica, né? Da mesma forma que lá no sermão do monte, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus ele diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como a gente tem perdoado aqueles que nos ofendem. Então ele amarra uma coisa na outra. Da mesma forma que Paulo está amarrando uma coisa na outra, né? Aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo já aceitou vocês. Então lembre-se disso. Em algum momento você já foi uma pessoa passando pela primeira vez na porta de uma igreja. Né? Em algum momento você já foi alguém, sabe, tentando entender, será que esse é meu lugar, será que não é? Então a partir do momento que a gente cria uma cultura dócil em relação àqueles que estão chegando, que é isso que Paulo fala sobre sermos doces, né? Dóceis, a gente facilita muito a vida de quem está entrando, a gente facilita muito a chegada dessa pessoa e a gente cria, então, uma cultura de acolhimento. Amém? O que eu gostaria, para a gente encerrar esse primeiro ponto, que você pudesse fazer uma autorreflexão bem rápida, que você, obviamente, não precisa me responder, mas que você pudesse pensar, né? Quando
eu vejo uma pessoa nova entrando no prédio da igreja. O que que eu sinto? Né? Você tem que pensar. Você sente um desconforto do tipo mais um estranho? Você sente uma alegria? Que é o que eu sinto. Eu sinto uma alegria. Deus está ouvindo as minhas orações. Deus está mandando, como a gente fala, gente nova. Deus está mandando mais pessoas para conhecerem o amor dele no nosso meio. Então você precisa se perguntar. Né? Eu não tenho como... Eu posso guiar a sua mente através da Bíblia, né? Mas eu não posso modelá-la. Isso quem faz é Deus no seu coração, é o Espírito Santo. Então você precisa colocar o seu coração diante de Jesus e pensar o que eu sinto quando eu vejo alguém entrando pela primeira vez aqui no nosso meio. E a resposta bíblica que eu quero que você sinta é a de Romanos. Aceitem uns aos outros. Quando você ver alguém diferente, você diga que bom, Deus está confiando à nossa igreja mais uma pessoa que nós não conhecíamos. Amém? Segundo lugar, sobre cuidar uns aos outros, vai para Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Ele vai dizer, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, viver em comunidade é considerar os fardos dos outros os seus fardos. Esse é o nosso segundo ensino. Viver em comunidade é considerar os fardos dos outros como os seus fardos. Então, vamos abordar nessa ideia com equilíbrio. Eu preciso que você preste atenção para entender bem, tá? E eu vou ser bem sincero com você. É muito difícil acertar nisso daqui. Por quê? Porque nós amamos e tentamos amar muitas pessoas que estão ao nosso redor. Isso eu não estou falando de mim, né, como líder da igreja, estou falando de todos nós. Né, e você tem ensinado sobre isso nessa igreja e você tem aprendido com Deus e com a Bíblia. Nós tentamos amar as pessoas o máximo possível. Tentamos ajudá-las sempre que elas passam por situações difíceis. Mas eu quero ver, então, agora alguns textos e algumas situações que podem... como que a gente fala, problematizar isso. Né? Então, eu vou falar das situações, depois eu vou falar de um texto bíblico. Primeira delas, a questão financeira. Esse é um assunto muito delicado. Né? E ele precisa ser abordado aqui, por quê? Porque talvez não é uma coisa que aconteça aqui, ou talvez não chegue até mim, mas eu sei de histórias, já ouvi histórias, né, do passado, de outras pessoas, de outras igrejas. Infelizmente, tem uma pessoa bem próxima a mim, esses dias até de um pastor e etc., de pessoas que pediam dinheiro emprestado, aí não devolviam, aí gerava desconforto no meio da igreja, aí estava sempre com a vida enrolada financeiramente, aí acabava fazendo uma pirâmide, né? Pedia para um para devolver para o outro, mas daí depois pedia para o outro para devolver para esse e nunca conseguia dar fim nisso. Aí depois você descobria que usava o dinheiro para coisas que não devia. Ou hoje, né, nós temos vícios em jogos como esses do Tigrinho, jogos de aposta e essas bets. Né? Então é importante você saber que, da minha parte e da Bíblia, não há nenhum tipo de apoio para esse tipo de coisa. Né? Nós não abençoamos isso sob hipótese alguma. Eu nunca vou dizer o que você pode ou não fazer, mas o que eu posso te dizer é que você nunca vai ganhar dinheiro com esses aplicativos, você sempre vai perder. Né? Eles são feitos para perder, eles são programados para que você perca. Né? Eu já me lembro das máquinas caça-níquel, né? Elas já eram feitas, 25% voltava, 75% ficava com a máquina. Agora imagine hoje que é um aplicativo onde você nem rastreia o dono, né? Ou seja, muito mais o percentual vai para o dono do aplicativo. Então nós já acompanhamos casos de pessoas viciadas nisso, que têm dívidas por isso, etc. E que acabam gerando mal-estar no meio da igreja ou entre as pessoas, etc. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui entram um dos desafios, que é o seguinte, né? Que eu botei aqui, né? Ver algumas situações, primeira delas, letra A, né? E quando é a pessoa mesmo que causa a sua dor. Então, financeiramente, em relação a drogas, por exemplo. Então, eu anotei isso porque eu vivi isso na minha casa, né? Você sabe que meu pai é dependente químico. Ou em relação a questões amorosas, né? Quem aqui já não aconselhou alguém dizendo, fulana, né? Sai disso, ciclano, sai disso. Então, essa questão financeira, por exemplo, posso usar meu próprio exemplo. Eu sempre fui desorganizado financeiramente. E já pedi socorro algumas vezes. E o meu erro foi pedir para a mesma pessoa mais de uma vez, que era meu antigo pastor. E uma vez fui conversar com ele e ele disse, cara, de novo, falou, eu vou te ajudar, mas eu vou fazer isso, isso, isso. Então, ou seja, ele me ajudou, mas sendo bem duro comigo nas
nas formas de me ajudar, nos limites, etc. Então, o que acontece? Quando a gente não amadurece, não estabelece limites e não vai aprendendo como lidar, a gente vai causando desconfortos. E aí a gente, pensando no outro lado, quem está ajudando não sabe como ajudar. Então pensa, eu estou falando sobre cuidado. O meu objetivo aqui é que a gente cuide o máximo uns dos outros. Você cuide, né? Entre vocês, os pequenos grupos, cuidem de si, na sua família. Então isso aqui não é só para a igreja, na sua família que você cuide. Mas aí fica aquela velha história. E quando a pessoa que causa o próprio problema dela, quando é a pessoa que faz um comportamento repetitivo. Segunda coisa, questão das drogas que eu comentei. Eu trabalhei muitos anos com isso, muitos anos. Hoje eu cito muito pouco porque ficou engavetado na minha vida. Ficou engavetado isso na minha vida, mas eu já morei na Cracolândia, em São Paulo, eu já fui monitor de uma comunidade terapêutica por 1 ano e meio. Eu trabalhei 6 anos fazendo culto em presídios em 4 estados diferentes. Então, assim, eu tive muito contato, muito acesso a esse tipo de coisa. A pergunta que sempre ficava é: até onde você aconselha? Até onde você vai, né? Até onde você tenta mais uma vez? Quantas internações a gente faz para uma pessoa que tem problema com dependência química? A resposta é: você tem que descobrir Jesus. Porque tem gente que a gente diz, não, vamos mais uma, e na terceira a pessoa se cura. O meu pai foi internado mais de 50 vezes, entre internações curtas de 1 a 2 semanas, internações de 1 mês e internações longas de 6 meses. E até hoje ele não está curado. Ele só não está usando hoje porque ele mora num asilo, né? Ele não tem mais saúde para sair para a rua e usar droga. Mas ele nunca se curou da droga em si. O que aconteceu foi que ele acabou indo para uma instituição e essa instituição não deixa, né, que ele saia. Ele também não tem mais condições físicas de sair. Então acabou se curando. Então você entende o grande desafio que a gente tem aqui de cuidarmos uns dos outros, de amarmos uns aos outros, de entregarmos o nosso melhor uns para os outros, mas sempre tentando entender o limite. Essa questão amorosa também ela é muito mais delicada, né? Muito mais difícil. Por quê? Nós, como eu disse, né, somos batistas, temos uma doutrina e somos chamados de conservadores. Nós conservamos as coisas que devem ser conservadas e uma delas é o casamento. Então nós acreditamos que o divórcio não deve existir. Só que a pergunta é: e quando ele existe, o que a gente faz? Como que a gente lida? Né? E nós também acreditamos que ele não deve existir. Então a gente nunca recomenda o divórcio. É muito difícil esse tipo de conversa e de limite. Mas e quando a mulher está sendo agredida pelo marido? Aí você não vai recomendar? Vai dizer, não, fica lá aguentando que uma hora ele se converte? Então você vê que eu não estou dando respostas, eu estou só problematizando. Eu estou dizendo para você como é o desafio real e prático, e não só teórico, de nós amarmos uns aos outros. Só que agora eu quero te ajudar com um texto que vai dar um socorro para a gente, que é o texto de Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15, ele vai dizer assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que... O que Deus falou no meu coração sobre esse ensino e esse contexto é que muitas vezes o que nos resta é sentar com a pessoa e dizer: olha, eu te entendo e eu estou aqui para dividir a dor com você e orar com você. E você não precisa dar uma resposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o que eu e a Renata tentamos fazer enquanto conselheiros aqui da igreja. Isso é o que a gente vai instruindo devagarinho os líderes em formação a fazer. Isso é o que você vai fazer, porque as pessoas vão entrar em contato com você umas com as outras. E isso é totalmente saudável. Né? Entre conversas de pequeno grupo e gente que conversa: ai, guria, o que tu acha que eu faço? Meu, né? Me dá uma ideia aqui que tu acha que eu faço. Isso é muito perigoso. Então, o que eu estou dando para você é um texto. A gente pode começar a usar esse texto entre nós. Dizer: eu quero ler para ti um texto. Ele diz assim, para a gente chorar com os que choram. O que eu posso fazer é chorar contigo nesse momento, te abraçar, orar contigo e pedir que Deus te guie. Então, às vezes, o que sobra é isso: orar com a pessoa, amar ela e deixar que Deus a guie e cuide dela. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa decide. Né? O meu pai, em algum momento, ele disse assim: ó, me larga no centro de Porto Alegre que eu não quero ser internado novamente. Eu quero ficar lá usando. Depois de 50 internações, ao longo de mais de 20 anos, eu disse: ok, se é isso que você quer. Larguei ele lá e segui minha vida. Você pergunta se isso é bom, se isso é fácil? Não é, mas naquele momento, minha única opção, a única coisa que restou foi isso. Entende o raciocínio? É a mesma questão financeira. Chega uma hora que a gente vai ter que dizer: olha, mesmo que eu tenha o recurso, eu não vou mais te emprestar. Porque você precisa aprender a parar de gastar, precisa aprender a parar de fazer tal coisa, precisa aprender
a parar de comprar o que não precisa, precisa aprender a parar de X. Entendeu o raciocínio? Isso aqui precisa de muita maturidade. Eu estou dando para você um insight, assim, só uma introdução. É algo que a gente precisa ouvir de Deus e discernir de Deus para aprender como fazer e como aplicar de forma madura. Amém? Segundo subponto, né, dentro do ponto 2, seria no caso agora quando a situação em que a pessoa está, não, digamos assim, não foi ela a própria causadora, né? Ela, sei lá, sofreu financeiramente por conta de um acidente, sofreu financeiramente por conta de um divórcio, sofreu financeiramente por conta de uma demissão, sofreu por conta de uma doença, coisas que aconteceram na vida que não tem o que fazer. E aí eu quero citar 2 textos para você então. Um deles está em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Lembra que eu falo às vezes dos textos que eu gostaria que você gravasse, que você sublinhasse, esse é um deles, Filipenses 2, 4. Filipenses 2, 4. O que ele diz ali? Leitura silenciosa. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos... Então, gente, assim, ó, mais simples e mais prático e mais claro do que esse texto não existe. Aqui não precisa de ajuda para interpretar, aqui só precisa pôr em prática. Certo? Agora vai lá para 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. 1 João é no fim da Bíblia, não é o Evangelho, mas é a carta. 1 João 3, 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18. João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então aqui para mim o grande ponto desses 2 textos é generosidade, né? Aquilo que a gente conversou alguns sermões atrás, antes da série, entendendo que eu não estou falando somente de ajuda financeira, tá? A generosidade, para mim, ela é você dividir quem você é e o que você tem com os outros. Por que quem você é? Porque talvez você saiba tocar violão, né? O Diego está passando lá atrás e ele sabe tocar violão. Daqui a pouco você vai ser generoso dividindo esse conhecimento com alguém. Né? Ou você tem uma casa na praia, que daqui a pouco não te custa nada por mês. Ela já está quitada, né, Ednei? Essa casa ela já existe, você não paga nada por ela está lá disponível. E você diz, olha, pode usar a minha casa. Então você não gastou necessariamente dinheiro. Entendeu o raciocínio? Ou às vezes você tem tempo, né? Quando a gente teve a situação do Wagner, né, que ainda está acontecendo, mas quando foi na fase mais grave, alguns de nós se dividiram e foram lá ficar com ele. Nós oferecemos tempo para ele, né? A gente ficava lá junto com ele naquele momento difícil que ele passou. Então, lembre-se que ser generoso, ser altruísta, né? Lembre-se disso, o antônimo de egoísta, né? O inverso. Então, você não pensa só em você, você pensa nos outros. Isso é o que esses 2 textos estão nos ensinando. É você entender que aquilo que o outro está passando também faz parte da sua vida. Aquilo que o outro sente de dor também é uma dor que tem a ver com você. E eu gostaria que você entendesse isso, gravasse isso, que isso pudesse ser, então, mais uma vez, eu uso o termo cultura diversas vezes no nosso sermão, que isso pudesse ser uma cultura da nossa igreja, em que nós pudéssemos nos importar uns com os outros. Mas, como eu disse, isso aqui é muito delicado. Aí você diz, Caio, né? Então, em vez de só dizer que é delicado, nos ensina como que faz. O meu ensino para você é, sempre que você tiver uma situação diante de você, ore e pergunte para Jesus se ele quer que você participe. Esse é o meu único segredo. Então, você soube de alguém do seu pequeno grupo que precisa de ajuda financeira. Ore. Mesmo que seja orar 5 minutos, até o fim do pequeno grupo, né? Você tem um intervalinho ali para orar e dizer, Deus, e aí, é impossível da minha parte? Posso ajudar? Não consigo? Consigo. Me ajuda, me guia. Às vezes você tem mais dias, você tem uma semana, então ore. Se Deus está te tocando para fazer algum tipo de ajuda, ore. Se Deus está te tocando para visitar alguém e ajudar com a sua presença, ore e pergunte. É maravilhoso quando nós perguntamos para Deus e Ele nos guia em coisas tão pequenas que a gente chama, ou em coisas tão simples. Não existe isso no reino de Deus. Existe o crente sendo guiado pelo Espírito. Então você pergunta, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça?
né? O senhor quer que eu visite essa pessoa? Não acontece às vezes com a gente isso, lembrei de tal pessoa. Fiquei com a pessoa o dia todo na cabeça. Gente, às vezes é o espírito. Às vezes essa pessoa está passando por um dia terrível. Só o que ela precisava era de um amor, de uma ligação, de uma atenção. Às vezes é 5, é 10 minutos, né? Essa semana a gente jantou com um casal que relatou isso pra gente, e eles falaram que em um determinado momento da vida deles, como foi importante uma ligação que eu fiz e perguntou, olha, quero saber como você tá, se você tá bem. Só que eles falaram de um jeito que foi até constrangedor, de tão profundo que foi para eles e que para mim foi uma ligação em amor, claro, mas uma ligação simples. De dizer, olha, como é que você tá, o que está acontecendo aí, me conta. Então você tem nas suas mãos o poder de mudar o dia, a semana, o mês de alguém. Se chama smartphone. Você tem um celular na mão. Você pode mandar um WhatsApp e dizer, fulano, fulana, estou pensando em você, queria te ligar, saber como você está. Você pode mandar um WhatsApp dizendo, estou passando na tua casa, vou levar um bolo. Você pode mandar um WhatsApp dizendo, tenho orado por você, quero saber se eu posso orar por alguma coisa hoje. Amém, gente? Então isso é tornar os problemas dos outros nossos problemas de forma leve, madura e olhando para o texto, cada um cuidando não somente dos seus interesses. Uma igreja madura é uma igreja feita de gente que cuida não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Eu preciso ler um texto grande, vem ler para mim, por favor. Eu não sei o que houve, gente, mas a minha goela se foi. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler do 21 ao 27. A Rê vai ler para mim tudo isso aqui. 1 Coríntios 12, de 21 a 27. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Beleza, gente. Terceiro ponto, cuidar uns dos outros é bíblico, né? Grave isso, anote isso no seu coração. Esse podia ser o nosso primeiro ponto, mas eu quis fazer suspense e deixar ele para o terceiro. Queria explicar aquelas duas coisas antes. Então, cuidar uns dos outros é bíblico. Lá no versículo 25, ele vai dizer, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Então preste bem atenção, nesse aspecto aqui eu não quero falar do cuidado físico, esse ponto a princípio ele vai ser bem curto, o quarto também bem curto e a gente já vai pro fim. Eu quero falar do aspecto espiritual e emocional, né, e de vida na vida, né, como às vezes a gente fala. Então preste bem atenção. Como que uma igreja faz para cuidar de si mesma? É quando as pessoas elas passam a se importar umas com as outras. Lembra que eu falei disso lá no início, mas eu falei muito mais pensando em visitantes, em acolhimento e tal. Agora eu quero ir para uma etapa 2, né? Nós já estamos acolhidos, nós já visitamos, nós já somos parte da igreja. Então a pergunta é, como que a gente faz para botar isso em prática, para que a gente cuide igualmente uns dos outros? E a resposta é, a gente precisa se importar uns com os outros, amar uns aos outros e tornar o fardo do outro nosso. Não agora materialmente falando, mas espiritualmente e emocionalmente. O que eu tenho em mente aqui são duas coisas. Letra A, uns cuidando do outro, né? Então aqui é um sonho que ele ainda não é uma realidade na nossa igreja, mas que ele vai se construir ao longo dos anos. Eu tenho consciência de que esse sonho não, é uma visão, né? De que ela é construída devagar, ela não pode ser feita da noite para o dia, senão ela é feita de forma imatura e ela se quebra. Uma das coisas que Deus ensinou no meu ministério da Renata é tentar ir construindo as coisas devagar para que elas perdurem ao longo dos anos, né? Então é claro que nós temos algumas visões que são imediatas e algumas coisas que são de longo prazo. Então essas
visões mais sólidas, elas precisam ser feitas devagarinho para construir a longo prazo e se estabelecer. Qual que é a visão? A visão de que, à medida que nós estabelecemos uma liderança em nossa igreja, né, que nós tenhamos pessoas que vão andar mais perto de mim e da Renata, num círculo mais íntimo de liderança, que essas pessoas possam ser treinadas e encorajadas e empoderadas e enviadas e motivadas a pastorear a igreja. Então, nós não temos hoje essa visão estabelecida, né, de que os líderes de pequeno grupo pastoreiem os grupos, mas isso em algum momento pode vir a se tornar uma visão. Por que não veio ainda, tá? Isso não é um problema, nem é uma crítica. É porque a gente entende que não estamos maduros para isso. Mas a gente pode viver isso, a gente pode viver isso. Podemos chegar num ponto em que a gente vai treinar pessoas no nosso meio, teremos talvez um curso de aconselhamento bíblico, algo que demore lá uns 6 meses, entendeu? Ou seja, a gente vai bem devagarinho construindo isso no nosso meio, para que daí a gente possa ter pessoas que vão umas cuidar das outras e que vão viver isso aqui, mas que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Essa coisa de que o pastor é o responsável pelo pastoreio da igreja não é bíblica. É importante você saber disso. O pastor ele tem diversas funções, e uma delas é organizar o pastoreio, mas não que necessariamente ele faça tudo. Né? Não é a nossa realidade, nós não somos uma igreja gigante, mas eu citei igrejas maiores que nós, e mesmo uma igreja de 150, 200 pessoas, eu já não consigo cuidar sozinho. Hoje eu já não consigo cuidar sozinho. Por quê? Porque tem algumas pessoas que eu não acesso o coração. Por exemplo, nós temos aí um grupo entre 10 a 14, 15 adolescentes. Eu conheço talvez 6 ou 7, porque eu confiei no Wesley e na Raquel para cuidar do coração deles. Então, eles cuidam do coração desses adolescentes. Mesmo aqueles que eu conheço, né, o Cauã, por exemplo, conheço muito bem já há muitos anos, quando ele era, não desse tamanho, mas desse, mais ou menos. Né? Hoje ele é maior que aquela dupla ali, mas eu conheci ele tinha talvez 11 anos, acho, 10, 11 anos. Tem quantos? 14? 10 para 11. Então eu conversei uma vez com o Cauã, né? Quando ele quis se batizar, a gente sentou e conversou. Mas agora o Wesley e a Raquel conversaram diversas vezes com o Cauã. Então, isso é um pequeno exemplo de um pastoreio compartilhado, onde o corpo está cuidando de si mesmo, uns estão cuidando dos outros, e devagarinho a gente consegue ter esse olhar de se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Imagina a força e o poder de uma igreja que vive isso. Quando a gente diz, cadê fulano? Por isso que nós temos os pequenos grupos. Os pequenos grupos são uma ferramenta de pastoreio. Que você olha e diz, já faz 3 semanas que fulano não vem no grupo. O que será que está acontecendo? Agora imagina o poder de você ligar em vez de vir contar para mim. Entendeu? Em vez de dizer, Caio, olha só, fulano não está indo, hein? Liga lá para ver o que está acontecendo. Eu posso fazer isso, claro, faria com muita alegria. Mas imagina se você fizesse e eu só ficasse sabendo depois. Não, pastor, fulano não estava vindo, aí foi eu e o líder do pequeno grupo lá, a gente visitou ele, levou um bolo, orou com ele, encorajou ele, e realmente ele estava passando um momento difícil, a gente orou, ele voltou e está tudo bem. Olha, nem fiquei sabendo. Não é que eu não queira cumprir meu papel, mas é como eu disse, o corpo precisa cuidar do corpo. E tem coisas que vão acontecer no corpo que eu não vou ficar sabendo. Ao mesmo tempo, isso não leva para o ponto B, que é o seguinte. Isso aqui agora é um puxão de orelha, então você preste bem atenção. Como eu vou cuidar das situações se eu não sei que elas estão acontecendo? Então, isso assim, não quero ser dramático demais nesse ponto, até porque a gente já está indo para o final do sermão, mas eu preciso dizer, nós estamos com um problema na nossa igreja. Né? Por alguma razão, que eu estou tentando entender se sou eu, né? Se daqui a pouco está faltando em mim amor, vontade ou alguma coisa, ou se é em vocês, mas está vazando muita informação que não está chegando em mim. Então, ou seja, tem gente doente, eu não estou sabendo. Tem gente sendo demitida, eu não estou sabendo. Né? Tem gente indo embora, eu não estou sabendo. Fui descobrir só depois. Então, assim, tem gente fazendo aniversário, eu não estou sabendo. Tem festinha acontecendo, eu não estou sendo convidado. Eu estou falando bem sério. Aí eu vejo as fotos depois. Então, é claro, eu não consigo ir em tudo, né? Porque sou somente um. Não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível, né? Pelas leis da física. Também tenho uma família, tenho uma filha, tenho compromissos e em algum momento eu não vou conseguir. Mas no mínimo me deem o privilégio de saber que vai acontecer e poder dizer não caso eu não possa ou dizer sim caso eu possa. Então eu, assim, não estou chateado, né? Eu tento ter emoções maduras e minhas emoções elas estão bem organizadas, mas eu estou preocupado que a gente não está construindo uma cultura de pastoreio no nosso meio, onde as coisas estão acontecendo e eu não estou sabendo. Então não é que você tem que dar satisfação da sua vida para mim.
Mas eu preciso saber o que está acontecendo para eu ajudar você, para eu orar por você, para eu poder te dar algum conselho, para eu poder acionar a rede de relacionamentos que a gente tem, para poder acionar os recursos da igreja que a gente tem. São pouquinhos, mas a gente tem algum. Então, resumindo sobre esse ponto, tá? Eu não tenho como cuidar das outras partes do corpo se eu não sei que as outras partes do corpo estão sofrendo. Deu para entender, gente? Foi bem claro? Então, eu tô lá em cima, né, na gestão do corpo. Se tem lá uma parte do pé que está machucada, eu não vi, e ninguém me conta, né, o neurotransmissor não fez chegar a informação em mim, ninguém me conta, eu não tenho como cuidar. Mas eu gostaria de saber. Eu gostaria que você me contasse. Então, eu já ouvi frases do tipo, pastor, desculpa incomodar o senhor, mas a gente pode marcar um horário essa semana? Aí, gente, me fica a pergunta, você sabe como o pastor faz? Você sabe como é a minha vida, meu trabalho? Então, a primeira informação que você precisa saber é o trabalho integral na igreja. Todo mundo sabe o que isso quer dizer? Todo mundo sabe o que isso quer dizer? Eu não tenho um emprego além desse. Então, eu não tenho outra ocupação. Eu não tenho... O meu tempo não é dividido com outras coisas. É por isso que vocês me pagam. É por isso que a Igreja Batista tem essa visão de pagar o pastor integralmente. De poder dizer, não, pastor, está aqui o seu salário, cuida da gente. Isso é uma visão de 400 anos. A Igreja Batista sempre teve pastores integrais. Hoje há um movimento de pastores biocupacionais, mas é um movimento pequeno. Via de regra, é isso que acontece. Então, eu durmo pensando em vocês. É romântico ouvir isso, né? Mas eu acordo pensando em vocês. Eu me ocupo de vocês. Eu penso em vocês, eu escrevo sobre vocês, eu faço reuniões sobre vocês. A igreja é a minha vida, junto com a minha família, junto com outras coisas, mas a igreja é a minha vida. Então, ou seja, essa frase, desculpa incomodar, ela não deveria sair da boca de ninguém, nem pelo WhatsApp, nem por um áudio e nem ao vivo, porque você não está me incomodando. E, vou ser bem sincero, você tem alguns privilégios nessa igreja. Um deles é eu me considero uma pessoa madura emocionalmente. Então é muito difícil me incomodar. É importante você saber disso. É muito difícil eu chegar num ponto que eu diga, nossa, não aguento mais a pessoa, não quero mais falar com ela. É muito difícil. Sabe o que quer dizer? Que eu tenho muita disposição emocional. Até a gente chegar num ponto que você está me incomodando. Deu para entender o raciocínio? Então, ou seja, você pode me chamar, pode conversar, pode contar os seus problemas. Né? A Renata, obviamente, tem menos tempo do que eu, porque a Renata, sim, ela tem um outro emprego. Ela é dentista e ela ajuda aqui como voluntária, ela não tem nenhum tipo de remuneração da igreja, e ela não tem nenhum tipo de obrigação estatutária na igreja, é importante você saber disso. O que ela faz porque ela quer como voluntária, da mesma forma que qualquer um de vocês faz. Mas ela atende, na medida do possível, ela tenta estar junto comigo, ali no intervalinho e outro. Então, gente, para a gente fechar, né? Para eu cuidar de vocês, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, sintam-se com as orelhas puxadas, né? E eu espero que a gente consiga construir uma cultura cada vez mais de amor e de cuidado, tá bom? E aí, se você quer conversar comigo, se você tem um assunto, você me escreve e diz, pastor, podemos marcar um horário? Eu vou dizer, claro. E eu conheço pastores que têm agenda para daqui 6 meses. Mas eu não. Eu tenho agenda para terça, se você marcar. Eu não tenho uma agenda impossível, corrida, que não tem lugar. Eu tenho horário todos os dias e todas as semanas. Com exceção da segunda, que você precisa gravar isso, que todo mundo me escreve na segunda. Com exceção da segunda, que é a minha folga, que é um dia que eu não queria pensar em vocês, né, mas ainda penso porque me escreve, mas eu não queria pensar. Na terça até o domingo, eu sempre tenho horário disponível. Com exceções de dias, que tem eventos, pequenas viagens, etc., eu sempre tenho horários disponíveis. Fui bem claro? Vamos falar um amém bem alto? Obrigado. Quarto e último lugar para a gente fechar, esse é um mini ponto, mas eu preciso abordar ele. 1 Pedro 4,9. 1 Pedro 4,9. E aqui a gente encerra. Cadê a banda? A banda pode ir subindo. 1 Pedro 4,9. Ele vai dizer assim, ó. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Então, esse é um mini ponto, eu vou falar ele em apenas 3 minutos, e o que eu anotei aqui é o seguinte: torna a sua casa um lugar para acolher com amor. Torne a sua casa um lugar para acolher com amor. E eu pus aqui 5 formas de você fazer isso. Letra A, receba as pessoas para refeições na sua casa. Né? Receba as pessoas para refeições na sua casa. Diga, olha, vem almoçar comigo, vem jantar comigo, vamos fazer um churrasquinho.
fiz um bolo, vou fazer um bolo, quero fazer um bolo. Frases que a gente sabe falar. Mas que para isso você precisa ser hospitaleiro. Por quê? Porque você tem que abrir a sua casa, despender de tempo, despender de recursos, limpar a sua casa. Então não receba as pessoas se sua casa está fedorenta. Isso é importante saber. E não é brincadeira. Se você vai receber alguém, dê o seu melhor, gente. Né? Você não precisa fazer uma faxina, mas pensa nos lugares públicos, né? Sala, cozinha e banheiro. Então você vai lá e dá uma maquiada. É um conselho muito prático esse. Uma tapeada, né? Não é isso? Não precisa varrer para baixo do tapete. Mas assim, tira suas roupinhas do meio do caminho, tira os calçados, dá uma varridinha, vê se o banheiro está fedendo, prepara o ambiente e diz, ó, vem comer um bolo comigo. Quanto que custou isso, gente? Quanto custa para fazer um bolo em casa? Alguns reais. Se você tem os ingredientes, né? Vamos pensar que você, tá, vou sair para comprar, alguns reais. Letra B. A gente está falando hoje sobre juntar as crianças, né, aqui da igreja para brincarem juntos. Receba as crianças para brincarem em casa. É uma forma de a gente ser hospitaleiro. A nossa casa ela ficou fechada para visitas por um tempo, porque as nossas cadeiras quebraram e afundaram. A gente conseguiu arrumar, graças a Deus. Então a gente vai voltar a fazer pastoreios e discipulados em casa. E a gente estava falando sobre isso hoje. Já dá para chamar as crianças para virem brincar aqui em casa. Letra C, receba um pequeno grupo. Né? O pequeno grupo, para mim, é o auge da hospitalidade. Por quê? Porque todas as quartas-feiras, ininterruptamente, a sua casa está aberta para receber pessoas neste padrão, né? Limpeza, banheiro limpo, etc. Letra D, receba para um desabafo. Né? É um ótimo lugar para abrir o coração, é a casa de alguém que a gente ama e confia. Né? Eu tenho um gabinete aqui na igreja, nenhum de vocês tem um gabinete aqui na igreja. Então vocês têm que receber onde? Em casa. Pode ir num café, algum lugar público, claro. Mas se você está sozinho, outra pessoa quer lá, quer conversar, diz, não, vamos lá em casa. Vou passar um café. Sempre tem que ter um café ou um churrasco, né? Então eu vou passar um café, fazer um bolinho, ou se é uma refeição completa, churrasco ou uma massinha, né? Uma massa sempre bem-vinda. Mas voltando ao foco, né? Vai chegando a hora da janta, a gente perde o foco. Voltando ao foco. Faz um cafezinho, faz um chá e diz, não, vem lá em casa, vamos conversar. E letra E, receber para hospedar pessoas, né? Então volta e meia acontece alguma coisa, a gente tem alguém passando por aqui, a gente, né, tem o Summit, etc. Aí às vezes vem alguém de longe, a gente hospeda aqui na igreja, temos espaço, mas e se for na sua casa? Você pode me dizer, ó, Caio, sempre que tiver um hóspede, pode mandar para minha casa que eu tenho espaço. Eu anoto isso no coração e digo, bom, então já sei que o fulano pode receber quando tiver alguém. É muito legal esse processo. E todos eles eu estou citando, porque todos eles eu já fui abençoado de alguma forma. Eu comentei com vocês, ainda ontem, eu estava conversando com a pessoa que vai me receber lá nos Estados Unidos. O fato dela abrir a casa dela para mim, além disso, ela me emprestou um carro, vai me economizar em torno de 5 a 6 mil reais que eu não tinha. Então essa é importante. Não é que me economizou, isso tudo vai virar dólar, né? Não, eu não tinha esse dinheiro. E ela disse, não, pastor, o senhor fica na minha casa, eu vou estar viajando, mas eu vou deixar o código da porta, lá eles têm, né, tipo uns smart lock, é uma porta com código, vou deixar a casa arrumada, o senhor escolhe um dos quartos lá em cima para dormir. Aí ontem ela disse, tem lasanha na geladeira, congelada, então, imagina, eu vou daqui 1 mês e meio, ela já está pensando o que eu vou comer. Ela falou, tem lasanha congelada, tudo que tiver na geladeira é seu. Vou ser bem sincero, eu não falaria isso. Né? Já ficou gente hospedada lá em casa. Quem já foi lá em casa sabe que eu tenho uma gaveta que fica meus doces. Eu digo, ó, tu pode mexer em tudo, só não mexe na minha gaveta do doce. Então, assim, eu ainda preciso evoluir na hospitalidade. Mas ela, quando disse isso, aí ela disse, não, eu acho que eu vou estar aqui e vou buscar o senhor no aeroporto. E eu disse, não, para, é demais, eu vou chegar às 6 e pouco da manhã, tu já está fazendo tudo por mim. E ela disse, não, pastor, eu já fui tão abençoado. Hoje não me custa abençoar. Aí depois ela viu que ela se perdeu nas datas, então na verdade ela não vai me buscar no aeroporto. Mas que bom, que eu já estava ficando constrangido. E aí eu fiquei preocupado, porque ela disse que ia ficar em casa. Eu disse, bah, e o carro? Ela disse, pastor, o que mais tem aqui é carro. Que tem um hóspede que tem mais 2 carros. É um pastor da Grécia que está lá. Vou ter que me virar no inglês, né? Porque no fim só vai estar ele na casa. E ela disse, não, o nosso carro vai estar com a chave dentro do volante, dentro da garagem, o controle à disposição, é só o senhor pegar e andar. Olha que nível, gente, de hospitalidade. E não pense que é porque eles têm muito, tá? Antes que você diga, americano tem muito. Não é isso. Primeiro que eles não têm muito, né? E segundo que tudo que essa mulher tem, ela doa. Ela é líder de um ministério aqui no Brasil, então ela vem todos os meses, ela traz toneladas de coisas sempre que ela vem. Eu estava lá, ano passado eu vi ela vindo, então ela veio com mala entupida, pesando assim para caber cada grama a mais que ela pode. Ela tem um ministério muito lindo aqui no Brasil. E basicamente a hospitalidade é isso. É o que você tem, está à disposição dos outros, sem apego.
Né? E para fechar, eu quero falar do meu carro, quero reclamar, né, Raquel? Que eu ofereço meu carro, mas ninguém quer. Aí eu não sei se é porque ele é automático, é porque eu tenho o apego, né? O Diego, cadê o Diego? Eu ofereço também, ele não quer. Mas nós temos que dividir, porque antes eu sempre tinha aquela coisa, não, porque o meu carro é de todo mundo, agora ninguém quer dirigir. É porque vocês acham que eu tenho muito apego ou porque vocês têm medo de dirigir com automático? Ele é do meu sonho, mas pode usar, pô, não tem problema. É porque eu sou muito intenso, né? E eu digo que é o carro dos meus sonhos, mas assim, só não batam. Mas pode usar. Mas pode usar. Tá bom, gente? Então, quarto, como eu disse, é um mini ponto. Né? A hospitalidade ela tem a ver com o cuidar uns dos outros. Quando a gente usa a nossa casa, ela se torna uma ferramenta de cuidado. Amém? Espero que você tenha aprendido coisas importantes hoje. Eu quero orar com você para a gente encerrar esse tempo. Jesus querido, obrigado, Deus, por todos esses versículos. Obrigado pelos ensinos que podemos pegar, Deus, através deles. Eu quero te pedir em nome de Jesus para que o Senhor possa fortalecer essa cultura de cuidado em nosso meio. Pai. Oro em nome de Jesus pela vida de cada um de nós. Que a gente aprenda o que esse texto de 1 Coríntios vai dizer, Deus, sobre o cuidado com o corpo, que a gente cuide uns dos outros em nome de Jesus, Pai. Que o nosso amor uns pelos outros aumente e que o nosso amor para aqueles que nem chegaram até nós ainda também aumente em nome de Jesus, Pai. E que a gente possa cada dia mais construir uma comunidade de fé bonita, Deus, que acredita em Ti, que vive de acordo com os Teus preceitos, em nome de Jesus, Pai.